pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Para quem não me conhece, sou a Carol Brasileiro, trabalho com amamentação, com alimentação infantil, né? Amo esse universo da neonatologia e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre disfunções orais. Você sabe o que é isso? Sei que tem muito fono que me acompanha por aqui, então seja muito bem-vindo. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje e o tema dessa live é vencendo os desafios no trabalho com disfunções orais. Eu sei, enquanto fonoaudiólogo, quanto que é desafiador, principalmente se você está atendendo pela primeira vez esses casos, né, de disfunções orais, quanto é desafiador para a gente trabalhar, intervir com disfunções, principalmente se você não tem prática, né, no trabalho com amamentação, com neonatologia, e mesmo que você tenha prática, eu sei que é sempre um desafio. Por quê? Não está descrito ali no livro, né, o que é que a gente tem que fazer, não está descrito ali no livro como é que essas disfunções necessariamente vão se apresentar. E aí a gente precisa se organizar, né, organizar nossa mente para poder atender, prestar um atendimento de qualidade a essas famílias. Então, sempre que vem o assunto de disfunções orais, é um desafio, eu sei que é, porque é isso que os fonos têm me relatado, né, sempre assim. E aí, nos últimos dias, né, participei de um curso que falou muito sobre competências orais, né, da criança, sobre essas questões de disfunções orais, e ultimamente tem aparecido muitos casos de disfunções. Não sei se é assim com você também, mas tem aparecido para mim, que trabalho com essa área de amamentação, alguns casos de disfunções orais, e a gente vai trazer um pouquinho do que é esse universo, como é que a gente pode trabalhar melhor com isso, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos começar assim conceituando o que é disfunção oral, né? Tem gente que fala, disfunção oral é aquilo que não está funcional. E é mesmo, né? O que são disfunções orais? São movimentos orais atípicos, é isso que Sanches traz pra gente. São movimentos orais atípicos, né, que podem acontecer durante a mamada, né, que pode ocasionar dificuldade na amamentação ou na alimentação dessas crianças, e eu vou além. Não é só na amamentação, muitas vezes a criança tá com algum problema sensório-motoral que vai impactar tanto na respiração dela, quanto na forma do posicionamento aí dessa língua, desse lábio. Então, às vezes, a gente tem uma criança que tem um tônus, né, uma força aí de língua, de lábio, de bucinadores, né, que é esse músculo da bochecha, um pouquinho mais forte ou mais fraca, que vai impactar aí na função. Então, quando a gente fala de disfunções orais, a gente está falando de funções que estão alteradas realmente. E isso pode acontecer em todas as crianças? Sim, né? Não necessariamente isso vai ter uma causa orgânica ou uma causa iatrogênica que a gente chama, que é uma causa externa, né? Não necessariamente. Pode acontecer sim, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? De ter alguns dispositivos que vão causar disfunções orais, mas acontece também que alguns bebês podem nascer e apresentar essas disfunções logo após o nascimento, né? Por uma série de fatores também. A gente vai ter aí o tipo de parto influenciando, né? A maneira com que aconteceu esse parto influenciando, né? A idade gestacional dessa criança. É importante a gente ter claro que quando a gente está falando de bebês prematuros que nasceram com menos de 37 semanas, a gente está falando, né? 37 semanas completas, a gente está falando de crianças que ainda estão no processo de aquisição das competências orais, né? Claro, a gente tem aí uma idade gestacional que a gente espera que essa criança tenha aí sucção, deglutição, respiração bem desenvolvidas, né? Que é em torno da 34ª semana. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de prematuros, a gente ainda fala de um bebê que está passando por um processo de maturidade neurológica, neuromotora, tá? E ele precisa de 37 semanas completas para que a gente, assim, intraútero, né? Ele precisaria para que a gente tivesse um bebê, digamos assim, do ponto de vista pronto para experimentar as questões típicas do desenvolvimento típico de uma criança, né? Dentro aí do esperado, do ponto de vista de amamentação, do ponto de vista de deglutição. Tá? Então, quando a gente fala de prematuros, a gente não usa muito o termo de disfunção. A gente sabe que existe sim uma disfunção, mas é muito própria do processo de maturidade neurológica, né, dessa criança. Então, a gente fala muito mais de uma imaturidade funcional do que propriamente de uma disfunção oral. Não é que prematuro não vai apresentar disfunção, tá?
Ele pode sim apresentar disfunções, mas a gente usa mais esse termo para bebê termo, né? Para bebê que nasceu com 37 semanas completas e que deveria estar apresentando o tipo de função oral adequada e não tá. Tá com excesso de uso de alguns músculos específicos, entendeu? E o que pode levar a essas disfunções? Na mais grave das hipóteses, pode levar ao desmame precoce. E a gente precisa falar sobre a importância da amamentação. Hoje é o último dia de agosto, né? Agosto a gente tem um mês aí de incentivo ao aleitamento materno, que é o agosto dourado. E a gente precisa falar da importância da amamentação para todas as crianças, né? Tanto para o prematuro quanto para o bebê que nasceu com 37 semanas completas. O aleitamento materno ele vai promover várias bases, né? Tanto de desenvolvimento dessa oral dessa criança, né? O vínculo que se estreita durante o aleitamento também. Isso não significa que bebês que são amamentados de outra maneira não tem vínculo, não é isso. Mas a gente tem um vínculo, até uma aproximação maior dessa mulher nesse início, se o bebê já amamenta desde o primeiro dia de vida. Então, o leite materno também, né, que tem todas as propriedades aí protetoras, de desenvolvimento desse trato gastrointestinal para essa criança. Então, se a gente tem um bebê que não mama bem, a gente vai ter uma criança aí que pode cair sim no desmame precoce, no uso de bicos artificiais, um bebê que ganha pouco peso, né? Um bebê que pode gerar trauma na mama dessa mulher. Então, muitas vezes são as disfunções orais que estão ali causando uma fissura na mama. Você tá lá atendendo o bebê, a mãe e o bebê, e aí a mãe tá queixando de fissura, você olha a linguinha, tudo bem. Você olha tudo bem. O que é que tá acontecendo, né? Recentemente, já trazendo os casos no início aqui, porque eu gosto sempre de exemplificar, eu atendi uma família, assim, uma mãe, uma dupla, né, que eu avaliei e eu, num primeiro momento, eu não fiz o teste da linguinha, não fiz manobra, né, mas eu tava ali pra ver a mamada, simplesmente, dessa família, né, ver se esse bebê, colocaria esse bebê no peito. Então, num primeiro momento, eu não cheguei e fiz a avaliação do teste da linguinha. Foi no ambiente hospitalar, então não tinha tanto tempo disponível assim, o bebê já tava com sinais de fome, então eu preferi colocar logo no peito. E aí eu vi esse bebê bocejando, levando a língua, não lembro, e eu, aparentemente, parecia um freio lingual normal. Mas aí, quando eu botei esse bebê no peito, eu percebi várias alterações, né, do ponto de vista de mamada. Era um bebê que não sustentava a pega no peito. Era um bebê que começou a fissurar a mama da mãe. A mãe já estava dizendo que estava doendo do jeito que ela estava mamando, embora a pega estivesse correta, né? Eu via que era um bebê que estava usando muito bucinador. O que é usar muito bucinador? É o bebê que faz covinha na hora que mama. Então, aquele bebê, que tá mamando e fazendo isso. E aí, eu falei assim, não, isso aqui é disfunção, né? Não vi alteração clara ali de frênulo, é disfunção oral. Comecei a trabalhar a disfunção com essa criança. Comecei a trabalhar, né? Relaxar. Ela tinha muita tensão aqui na região do lábio inferior. Eu comecei a trabalhar. E aí, o que eu fui descobrir com o tempo? Que essa criança tinha um frênulo lingual submucoso, que eu não vi no primeiro momento e que, sim, precisei fazer frenectomia, senão não ia mudar o padrão dessa criança em seio materno. E aí, a gente entra num ponto que sim, a disfunção oral ela pode ser apresentada também pela anquiloglosia, né? Pelo frênulo lingual alterado. Então, é muito importante que a gente saiba, no primeiro momento, como avaliar essa criança, né? A gente precisa entender, antes de saber uma boa avaliação, como é esse desenvolvimento, né, oral dessa criança. Os receptores sensoriais dessa região, né, perioral e intraoral, começam a se desenvolver, gente, por volta da 7ª semana de gestação. Então, é muito no início, né? É a partir da boca que a gente tem mais, assim, receptor sensorial na criança. E a boca é uma das primeiras coisas que se formam, né, digamos assim. O arcabouço aí craniano é uma das primeiras coisas que se formam e que se dividem no feto. E a gente tem muito receptor mecanosensorial nessa região, tá? O que acontece? Essa criança começa a experimentar o mundo pela boca desde o útero, né? Então, a gente tem uma coisa que se chama fase oral, que é muito importante para o desenvolvimento da criança. Você vai ver que o bebezinho, quando nasce, ele leva a mão à boca, às vezes ele leva o dedinho na boca desde o útero, e aí ele vai chegar numa fase que ele vai começar a sentar, começar a sustentar o pescoço, o tronco, e ele vai começar a pegar as coisas ao redor e levar na boca. E não é curiosidade mesmo, né?
é sentir a textura, né? Aquilo também é prazeroso para ele, mas ao mesmo tempo que é prazeroso, ele tá conhecendo o mundo a partir daquela experiência. Então ele começa a pegar as coisas, levar na boca. Isso se chama fase oral. E isso é muito importante para o bebê e é muito importante que a gente promova experiências orais que sejam favoráveis para essa criança. Então, se essa criança ela não tem boas experiências orais, se ela também é privada de algumas experiências orais, a gente pode ter um bebê uma criança que lá na frente, né, desenvolva algum tipo de dificuldade, tanto de alimentação, quanto alguma dificuldade dessa parte oral, ou até dificuldade, né, do ponto de vista psíquico. E aí eu vou trazer algumas situações aqui que muito relacionada a essa parte oral, mas que pode trazer lá na frente algum impacto, alguma memória, né, sensorial nessa criança que ela não consegue, às vezes, superar aquilo. E o que é que o fonoaudiólogo pode fazer para diminuir, né, essas disfunções e diminuir essas questões de estímulos aversivos, né, para essa criança em cavidade oral? Tá? Então, se a gente entende que a fase oral é importante para a criança, a gente tem que entender que essas coisas, né, todos os reflexos, essas questões, essas funções envolvidas aí. Boa noite, Pamela, seja muito bem-vinda. Tô falando aqui sobre disfunções orais. E aí, o que eu tava falando? Que todas essas questões de sistema sensório-motor oral precisam estar bem desenvolvidas. E a gente entendendo isso, de que a criança precisa ter isso bem desenvolvido, a gente vai entender que isso não é só para amamentar. Isso vai ter um impacto a longo prazo, né? Talvez para a vida inteira dessa criança. E por isso que é muito importante, né, essa intervenção fonoaudiológica, porque quem cuida de disfunção oral não é o fisioterapeuta, não é o pediatra, né? Não é o consultor de amamentação, é o fonoaudiólogo, né? Competência oral, disfunção oral, sistema sensório-motor oral é algo que é estudado pelo fonoaudiólogo, é algo que o fonoaudiólogo é capacitado para poder atender. E aí a gente precisa entender que é o seguinte, depois do toque, né, do toque físico, pele a pele, né, pele tem muitos receptores sensoriais, vamos lembrar disso. Depois disso aqui, qual é a primeira experiência que o bebê, né, a segunda, vamos dizer assim, experiência que o bebê vai ter do ponto de vista sensorial? É na boca. Por que na boca? Porque ele vai se alimentar, né, ou ele vai amamentar, ou ele vai se alimentar por outro mecanismo. Né? Então, já quando o bebê nasce, ele vai ter e aí, agora, como é que esse bebê vai comer? E se a gente tem um caso de um bebê que teve um sofrimento fetal, um bebê que teve um desconforto respiratório depois que ele nasceu, ele vai ser um bebê que, muito provavelmente, ele não vai direto pro peito. Ele vai receber o que primeiro? Ele vai receber uma sonda na boca. Então, esse primeiro estímulo sensorial dele pode ser um estímulo aversivo, ao invés de ser aí o que a gente considera o padrão ouro do estímulo sensorial, que é a amamentação. Então, a primeira coisa aí, depois do toque que esse bebê vai ter de experiência sensorial, vai ser isso aí. Vai ser comer, né? Receber aí, conhecer o mundo pela boca e comer. E isso pode ser bom ou ruim, né? Se esse bebê for para uma sonda, ele vai receber um estímulo invasivo ali em cavidade oral. E aí eu nem tô falando daqueles casos de bebês que ficam internados e que precisam ser entubados, né? Que o tubo também passa pela boca e que é extremamente invasivo. Não tô falando desse caso, não. Tô falando talvez de um bebê que nasceu e ficou um diazinho a mais ali, porque nasceu com desconforto, a equipe já colocou uma sonda para ele não fazer hipoglicemia, enfim. E num segundo momento já tirou, mas já recebeu, por mais um diazinho que tenha sido, ele já recebeu um estímulo aí aversivo em cavidade oral. E aí, se a gente tem uma equipe que tem um fonoaudiólogo que trabalha ali, o fonoaudiólogo precisa estar atento a essas questões, porque é nessa passagenzinha de sonda aí que um bebê pode se desorganizar todo do ponto de vista oral, né? Então, como eu falei, essas disfunções orais, elas podem ser fruto das experiências orofaciais dessa criança, né, do que ela experimentou, seja uso de sonda, seja amamentação, enfim, ou também da incompetência neurológica do próprio RN. Então, vai ter bebês que são termo que nasceu direitinho, né, parto foi tudo perfeito, e aí o bebê vem,
Só que ele vem com essa incompetência neurológica e aí ele não consegue abrir a boca muito bem, né? Eu já tô falando quais são as disfunções orais que a gente tem. É um bebê que não abre bem a boca, é um bebê que abre a boca, mas não sabe abocanhar direito o complexo, né, da mama, o complexo mamilo-orelar que a gente chama. É um bebê que não vai elevar a língua adequadamente ou vai deixar a língua só em assoalho. É um bebê que vai usar excessivamente a musculatura perioral que a gente chama, né, o orbicular da boca, vai usar demais, vai apertar muito o peito da mãe, aí a mãe vai referir dor, tá? É um bebê que pode ter alteração anatômica, como eu acabei de citar o caso, é um bebê que teve uma anquiloglossia, né, uma língua presa, e aí o que acontece? Se esse bebê teve uma língua presa, ele tem uma alteração anatômica, ele vai compensar com a musculatura para tentar conseguir alimento, né? Então a gente vai ter bebês com disfunções orais provenientes de uma anatomia alterada, certo? E aí, para superar isso, para que ele consiga superar isso, ele vai precisar de intervenção fonoaudiológica, né? Mas como é que a gente vai fazer então essa intervenção fonoaudiológica, né? É necessário uma boa avaliação sensório-motor oral. Então não adianta, né, eu querer trabalhar com disfunções orais com o bebê se eu não sei avaliar, né? Eu não sei avaliar quais são as funções, eu não sei quais são os reflexos, eu não sei o que é que o bebê tem que fazer, eu não sei o que esperar da criança, eu não sei qual é um bom padrão de sucção, né? A gente precisa entender, se eu tô falando de disfunção, eu preciso entender como é que funciona bem a função. Funciona a função é ótimo, né? Mas eu preciso entender como é que aquilo funciona dentro de um quadro típico. Eu preciso entender como é que uma função se dá. Eu preciso entender como é uma boa sucção de uma criança. Eu preciso entender o quanto que eu espero que essa criança abra a boca. Eu preciso entender quais são os músculos que estão envolvidos ali nessa dinâmica de sucção, né? Eu preciso entender quais são ali os receptores sensoriais que desencadeiam a função na criança, porque se eu for intervir, eu vou precisar atuar nisso aí, né? Atuar com estímulos sensoriais, né? Principalmente. Mas, gente, não existe receita de bolo para atender RN, né? Não existe receita de bolo para atender amamentação, não existe receita de bolo para atender disfunções orais. Então, não tem o que eu chegue aqui para você, porque muitas vezes, quando eu discuto com os fonoaudiólogos, que às vezes tem uns casos assim que tiram nos tira desse lugar de conforto. As pessoas falam assim, olha, esse bebê tá apresentando isso, isso e isso, mas o que eu vou fazer com essa criança agora? Né? A partir de agora eu faço o quê? E aí a gente precisa lembrar muito da nossa formação, né? E de motricidade oral. Né? O que se espera de uma criança de X meses, de X dias de vida? Né? O que você espera dela dentro de um desenvolvimento típico? Era para ela estar amamentando, né? Quantas vezes ao dia? Como é esse padrão de mamada dessa criança? Não, é uma criança que já tem 3 meses e o que é que eu espero dessa criança de 3 meses do ponto de vista oral? É uma criança de 11 meses que está apresentando, agora está ferindo o peito da mãe. Outro dia, acho que foi ontem que veio uma mãe e me falou aqui, ó, meu bebê tá ferindo meu peito, tem 11 meses, sempre mamou muito bem. Entendeu? E a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E aí quem vai realmente avaliar isso e diagnosticar e intervir vai ser o fono, né? Então a gente precisa dominar essa avaliação das funções, saber quais são as funções, sucção, deglutição, respiração, o movimento, qual é o movimento mandibular que tem que ser feito, tá? E aí a gente começa do começo, né? Vou pegar aqui, vou atender a criança aqui agora. Como é que deve estar a posição de língua desse bebê? O que é que eu devo esperar? Dentro até da amamentação, da própria função dessa criança. Como é que deve estar os lábios, né? Como é que devem estar os lábios? Qual é a dinâmica correta dessa amamentação, né? Como é que eu consigo entender que esse bebê está extraindo leite materno de maneira suficiente, né? Para ele encher a barriga. Então, é muito importante a gente entender sobre a extração láctea desse bebê, né? Às vezes vai ser só o fono que vai poder dizer
dizer ali como é que esse bebê tá se comportando. Porque às vezes os profissionais estão vendo que o bebê tá abrindo o bocão lá, abocanhando, sugando. Mas quem é que garante, né? A não ser também a clínica do bebê mostra, né? Se ele tá fazendo xixi direitinho, se tá ganhando peso. Mas antes disso, a gente tem algum mecanismo, um raio-x que mostra que esse bebê tá conseguindo extrair leite? Não tem o raio-x, né? Mas a gente tem a ausculta, né, que o fonoaudiólogo consegue fazer durante a amamentação, a ausculta cervical, a ausculta mesmo desse momento de amamentação, da dinâmica, pra gente entender, né, qual é o padrão, né, suga, engole, ou não, ele precisa sugar 30 vezes para poder engolir. Então, a gente consegue ter um parâmetro bem diferenciado. E isso é importante para o manejo de disfunção oral, né? E aí a gente vai ter também, gente, aquelas crianças de disfunção oral que não tá no peito. Eu já peguei isso também, né? Meu Deus do céu, a criança tá incoordenando, né? E ele não era uma questão de disfagia. Era uma criança que já estava na mamadeira e de repente começou a apertar muito, né, o bico da mamadeira, teve que trocar o bico da mamadeira. Então, às vezes, não vai ser uma criança necessariamente que vai estar em aleitamento materno, mas isso não significa que ela não possa apresentar uma disfunção oral. Até porque uma criança que não está no peito, vamos pensar comigo, ela não está numa dinâmica fisiológica de sucção, né? O que é o fisiológico? É uma criança, né, abrir o bocão, pegar o peito, sugar, fazer movimento mandibular, né, que vai para frente e vai para trás, né, antero-posterior. É uma língua que eleva, que abaixa para poder conseguir fazer a extração desse leite. Na mamadeira e no bico, não, né? Na chupeta não acontece isso. É uma dinâmica diferente. E por ser uma dinâmica diferente, a gente pode ter, né, uma redução aí da força de língua, de lábio, de bochecha dessa criança, né? E todas as consequências do uso do bico artificial. E isso vai impactar, não pense em gente que não vai impactar na função, vai sim. Uma criança que usa mamadeira, ela pode ter dificuldade, pode ter, tá? Não é que vai ter. Muitas crianças não têm. Mas ela pode ter dificuldade na introdução alimentar, na aceitação de determinados tipos de consistências, de texturas, muito pelas experiências orais que ela teve, né, desde o início. Então, é muito importante que a gente saiba avaliar, orientar essas famílias e intervir. Tá? Existe também, né, essa questão que eu falei do freno lingual. Como é que vai estar o freno lingual? Então, a gente precisa saber avaliar a freno lingual, porque às vezes essa disfunção que não melhora na terapia fonoaudiológica vem de um frênulo curto, vem de uma criança que tem língua presa. E se você não sabe avaliar frênulo, né, porque frênulo não se avalia só com protocolo, tá? A gente precisa fazer um olhar bem macro, então entendam isso, a gente precisa ter um olhar macro, não é só fazer a triagem, não é só fazer o teste, aplicar o protocolo, é você conseguir entender a função e como é que isso está se comportando na sua clínica. Então, se você consegue avaliar o frênulo e você viu que está tudo bem com esse frênulo ou não, né? É uma criança que você viu que tem uma dificuldade ali, tem uma linguinha presa, você vai precisar encaminhar essa criança para alterar a anatomia, porque não vai mudar com a intervenção fonoaudiológica, né? Se é uma criança que tem anquiloglossia, que está apresentando disfunção e você não vê melhora com a terapia fonoaudiológica, é porque ela vai precisar de intervenção cirúrgica. Então, você tem que encaminhar essa criança para a liberação do frênulo lingual. Então, o frênulo, ele é um dos maiores causadores, né, inclusive, das disfunções. Às vezes a gente chega e não consegue. Isso é muito até clássico, assim, na minha experiência, pelo menos. Porque quando chegam crianças que é puramente disfunção oral, que não tem alteração de frênulo, com poucas sessões a gente consegue resolver. Mas aí, quando chega uma criança que tem alteração de frênulo, né? E se você não domina muito os frênulos, ou se você ainda tá na dúvida se você vai encaminhar ou não, porque ainda tem isso, né? Tem aqueles frênulos que a gente fica, poxa, será que eu encaminho? Porque não é tudo que você vai sair cortando. Então, você vai tentando. E você vê que nas tentativas, nas provas terapêuticas, essa criança não melhora, né? Você vai tentar, relaxa a musculatura, bota a criança pra mamar, desorganiza, né? Você vai de novo, vai. A criança não consegue manter. Então, muito provavelmente, ela tá tendo impacto de anatomia, né? E aí a gente precisa liberar essa língua para que essa língua faça o trabalho dela, o trabalho que a gente espera que ela faça com a nossa terapia, tá? Então, e aí a gente
entra numa outra situação, né? Pra você ver como é desafiador. A gente entra no pós-anatomia. A gente tinha uma criança ali, por exemplo, que tá mamando, começou a mamar, tá com 15 dias aí de nascida, tá mamando só, a mãe já tá fissurando o peito, embora a criança esteja ganhando peso e conseguindo mamar, e ela criou várias compensações orais para ela conseguir mamar. E aí a gente vê que tem um freno alterado, encaminha para a liberação. Faz a liberação da linguinha e aí a criança volta pra gente. Quando volta, a criança não sabe o que fazer com essa língua, né? Vai ter os casos em que a criança já após a anatomia ela vai conseguir mamar muito bem, e vão ter aqueles casos em que ela não vai conseguir se organizar com essa língua na boca porque ela estava acostumada há 15 dias a mamar daquela forma, né? E aí ela vai querer continuar com essas compensações e não vai conseguir, e isso pode ser um desafio também. Então, por isso que é tão importante a intervenção fonoaudiológica logo após a frenotomia, né, a frenectomia. Então, a criança estava acostumada com um modelo que era pouco funcional, por isso que a gente fala de disfunção, e agora ela precisa recriar, remodelar este modelo de sucção depois que essa linguinha está liberada, tá? Então, o que a gente tem que pensar, né? Como é que a gente pode vencer esse desafio? Além desse preparo, né, que a gente tem que ter do ponto de vista prático, teórico, a gente tem que ter disponibilidade, sabe? Disponibilidade em promover essas boas bases orais para que essa criança se desenvolva. Porque quando eu falo de uma criança que apresenta uma alteração oral, seja ela de qual ordem for, eu falo de uma criança que ainda está experimentando, né? Ainda tem poucas experiências sensoriais do mundo. E que se a gente não resolve agora, lá na frente essa criança pode ter um impacto muito maior, né? Essa criança, ela vai virar uma criança maior, que vai virar uma adolescente, que vai virar um adulto, né? E se a gente tem uma criança que a gente prolonga, né, os efeitos, os estímulos aversivos em cavidade oral, demora de fazer um desmame de sonda, né, que às vezes a gente tem a questão também da própria criança, mas eu tô falando mais de uma criança que era um manejo de amamentação, tá? Então, se a gente demora de fazer um desmame, se é uma criança que usou um tempo prolongado aí, uma intubação, que já tem esses fatores de risco para desenvolver uma disfunção ou até uma aversão alimentar lá no futuro, a gente tem que pensar em promover bases que favoreçam esse desenvolvimento oral dessa criança, tá? Então, sempre fonoaudiólogo que está me assistindo, pensa nisso, né? E se você trabalha com bebê também, com neonatologia, pensa nisso, promover boas bases, né? O que é estímulo aversivo? Às vezes a gente quer estimular o tempo todo a criança ali, sugar no dedinho, e às vezes esse excesso de sucção no dedinho pode fazer a criança se desorganizar do ponto de vista oral lá no peito da mãe, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Às vezes a gente quer também o tempo todo, crianças mesmo, isso aí eu vejo muito dentro do ambiente hospitalar, né? Oferta de alimento com seringa. Então, além do risco de broncoaspiração, né? Pensando aí já em outros assuntos, a gente, além do risco de broncoaspiração, tem o risco de você estar colocando um dispositivo ali dentro da boca dessa criança. Pensa sempre, né, na questão dos receptores sensoriais que existem ali, né? Uma seringa é um plástico que está entrando na boca de uma criança, que não é funcional para a alimentação dessa criança, e que essa criança também desenvolve confusão de bico com a oferta de seringa, tá? Então a gente precisa pensar sobre tudo isso para poder sim atuar assertivamente com a disfunção oral. Se você tem essa clareza na sua mente, não tem como você não ter sucesso nos casos, né? Se você entende, claro, de sistema sensório-motor oral, né, motricidade orofacial, como são os músculos, como eu posso relaxar o músculo, como eu posso contrair o músculo, como eu posso ajudar essa musculatura a se organizar, você consegue sim ser assertivo nas suas intervenções, né? Mas o que eu quero trazer é que antes disso, antes dessa competência prática, você precisa também entender, né, o macro, que aquela criança não é só o momento de atendimento ali no set terapêutico com você, mas é para além disso, ela é antes desse momento e ela vai ser o depois, né? O quando ela for para casa, quando essa mãe for ofertar uma dieta para essa criança, né, esse cuidador.
Então, a gente precisa promover essas boas bases e essa resolução, né, desses casos de disfunção e tal, começa com a nossa mudança, né, de mente, de posicionamento. Não se trata apenas de amamentação, né, mas dessas experiências sensoriais que a gente vai promover, que pode impactar o futuro dessa criança, alimentar, inclusive, né, e neuropsicomotor, de desenvolvimento neuropsicomotor, né, para uma vida. Então, eu ouvi ao longo desses dias casos de crianças assim que experimentaram durante algum tempo, né? Durante algum tempo que eu falo assim, 2, 3 dias, alguns estímulos no corpo, né? Na pele, que essa criança já criou um mecanismo de defesa, né? Porque se a gente for pensar num bebezinho, ele não é igual a gente que pode falar, que pode... Então, se ele recebe alguma coisa com uma certa constância ali, que para ele é algo ruim, das duas, ou ele vai criar uma apatia frente àquele estímulo, né, uma indiferença, ou ele vai criar mecanismo de defesa, né, ou ele vai chorar muito, ou ele vai, enfim, se comportar de uma outra maneira, e isso, querendo ou não, cria uma memória ali nessa criança, né? A gente é sujeito, a gente, todos nós somos, e os bebezinhos também são, né? E aí eles vão desenvolver uma memória ali. Então, vocês imaginam, né? Se a gente for pensar lá, o tanto de receptor sensorial que a gente tem na nossa pele aqui, e o tanto de receptor sensorial que uma criança tem na mucosa oral, né? Se a gente for pegar o conceito lá daquele homúnculo de Penfield, né? Que é uma bocona, né? Mãozinhas maiores, todas as regiões sensoriais que são de maiores, que tem maiores mecanorreceptores, elas estão maior. Na boca a gente tem muito mais. Então, se um estímulo de pele, talvez, nesses casos que eu ouvi, né, de que a criança maior tem às vezes, aversão ao toque, tem uma lembrança que não sabe de onde vem, mas ruim de determinados tipos de estímulos, de toque, tem vontade de chorar quando vê determinadas coisas, cicatrizes que tem no corpo. Imagina uma criança que tem estímulos aversivos, né, em cavidade oral durante um longo período de tempo. O quanto que não geram, além de memórias afetivas, psíquicas, né, mas memórias também motoras, memórias sensoriais nessa criança. Então, a gente vai ter muito mais trabalho de reabilitar uma criança que teve... que para ela foi durante algum tempo, né, promovido esses estímulos aversivos, do que uma criança que a gente conseguiu prevenir esses estímulos, né, ou pelo menos a gente conseguiu reabilitar o mais cedo possível. Então é muito importante, né, eu queria aqui incentivar você que é fono, que está me assistindo, a pensar sobre isso, pensar o quanto que a gente tem. Você trabalha com neonatologia, o quanto que a gente tem essa responsabilidade de promover estímulos às crianças, que sejam estímulos amigos, né, amigáveis, estímulos positivos, e o quanto que é nossa responsabilidade promover isso. E qual é o melhor estímulo positivo, né, oral, sensorial, motor oral que essa criança pode ter na primeira fase de vida, né, um recém-nascido pode ter? É a amamentação, né? Não tem outra coisa que a gente pode, não tem um bico, não tem uma mamadeira que seja melhor para o desenvolvimento dessa criança do que a amamentação. Então, é nossa responsabilidade promover o aleitamento materno e o aleitamento de qualidade, né? Entender como é o funcionamento dessa criança, principalmente se você for fonoaudiólogo, entender como é que está funcionando tudo isso para que você consiga, né, junto com essa dupla, avançar e que essa criança tenha melhores respostas, um desenvolvimento muito melhor, tá? Então eu quero dizer isso, é um desafio trabalhar com disfunções orais, mas não é impossível, né? Desde que a gente consiga construir um raciocínio, desde um lugar que a gente consiga fazer esses links entre o que é o funcional, né? Entre o que é que a gente espera e aquilo que está acontecendo ali no momento. E aí a gente vai conseguir, sim, traçar as estratégias terapêuticas, e a gente vai conseguir, sim, ter um plano terapêutico que seja assertivo, né? E conseguir alcançar sucesso na intervenção. Tá certo? Gente, obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada aí por ter ficado aqui comigo até o final, né? Não vou me alongar muito, senão eu já fico falando aqui 1 hora, mas eu queria realmente passar esse recado para vocês. E eu quero dizer com essa live que estarei retomando aqui as lives,
tá? Talvez postando assim em formato de um vídeo mais completo, talvez não uma live ao vivo, mas aí eu vou me comunicando com vocês e eu vou deixar essa live salva aqui e se você tiver alguma questão, alguma dúvida sobre esse assunto, né, eu tô à disposição, tá certo? Para sanar suas dúvidas e ajudar você aí nessa jornada, porque é desafiadora, mas é muito especial, tá? Uma ótima noite para você. Oi, Leti! Fã do TT, Leti. Um beijo, viu, gente? Até mais. Tchau, tchau.